dia, queridos e queridas do Senhor, a graça e a paz, tudo bem? Entramos, no mês de junho, que bênção, glória a Deus. Hoje faz um mês que eu e o meu esposo, nós nos mudamos do Brasil e esse tema do nosso devocional de hoje, queridos, mexeu muito comigo por fazer um mês que nós saímos do Brasil. O tema do nosso devocional, queridos, é Deus completará a boa obra. Grave isso, Deus completará a boa obra. Para a gente falar sobre esse tema, eu quero ler com vocês o livro de Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler do 13 até o 20. E a gente vai falar um pouquinho sobre a história de Pedro, tá? Diz assim: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Queridos e queridas, vamos nos atentar ao versículo 18, que diz assim: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, quando eu li esse texto hoje, eu acredito que você também saiba, que Simão, ele era conhecido por ser um pescador rude, por ser um pescador impossível, ele era instável, Mas quando Jesus o chamou para ser seu discípulo, ele ainda era esse tipo de pescador. Mais tarde, a gente vê aqui que Jesus mudou o nome de Simão para Pedro. E aí, olha o significado de Pedro. Pedro significa rocha. Entretanto, queridos, levou um certo tempo até Pedro fazer jus ao seu novo nome, Antigamente, o povo, o povo de Israel, eles achavam que o significado do nome tinha, assim, uma importância vital. Os pais, eles normalmente escolhiam os nomes para seus filhos baseando nas características ou no caráter que desejava para os seus futuros filhos, Só que olhando para Pedro, queridos, vocês veem, ele era Simão e depois ele se torna Pedro. Simão, o explosivo, Simão rude, Simão todo instável, impulsivo, e depois ele se torna Pedro. Ele bem fala que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que transformação que houve na vida de Pedro, não é mesmo? E aí, queridos, o que eu quero trazer para vocês é que olha como nosso Deus é lindo, que Ele completou a sua boa obra na vida de Pedro. Não é lindo a gente ver isso? É lindo, amados, é lindo. E se a gente pensar na nossa história, se a gente pensar na nossa vida, o Senhor também, amados, o Senhor também há de completar a boa obra que Ele começou em nós. Por isso, a palavra hoje para você é: anime-se. Deus ainda não completou totalmente a boa obra dele. Ele está completando, Ele está aperfeiçoando.
Por isso, queridos, vamos hoje deixar o Senhor nos moldar. Vamos deixar hoje o Senhor falar conosco, que nós possamos entender que Deus, Ele não nos abandona. E Ele quer nos usar, independente das nossas características, independente das nossas falhas, independente de tudo aquilo que ainda precisa ser mudado na nossa vida. Nós precisamos, queridos, nos entregar para o Senhor, assim como Simão Pedro fez, né? Que nós possamos fazer o mesmo, queridos. Como eu falei, hoje faz um mês que nós saímos do Brasil e nós passamos por algumas coisas aqui, mas eu confio, amados, plenamente que a boa obra que o Senhor começou, aquilo que o Senhor tem confiado a mim, ao meu esposo, o Senhor há de completar a boa obra dele. Não só na minha vida, mas na sua vida também. Então hoje, que nós possamos pedir ao Senhor, Senhor, me ajude a detectar e a entender quais são os planos, os projetos, qual é o propósito que o Senhor tem para mim nessa terra, nesse lugar, com a minha família. Vamos falar isso para o Senhor hoje, queridos. Que o Senhor possa mesmo completar a sua boa obra em nós e que a gente se esqueça que, independente do que nós estamos passando, o Senhor não nos abandona. O Senhor quer nos usar, independente da situação que a gente se encontra. O Senhor quer nos usar e Ele quer mudar a nossa história. Amém? Feche seus olhos, vamos orar juntos. Pai, eu te louvo, ó Deus, eu te agradeço, porque o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Senhor, em primeiro lugar, nós pedimos perdão, ó Deus. Perdão porque às vezes a gente não entende certas situações, às vezes a gente não compreende certos rumos que a nossa vida leva. Senhor, nós às vezes não compreendemos, mas nós não queremos, ó Deus, viver cheios de dúvidas. Nós queremos, ó Pai, entregar a nossa vida, entregar o nosso coração para Ti, sabendo que o Senhor não nos abandona. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é fiel para completar a sua boa obra que o Senhor começou em nós. Por isso, Deus, que o Senhor faça assim como o Senhor fez com Simão Pedro. Que o Senhor mude em nós, Pai, nossas características, nosso caráter, nossa forma de pensar, nossa forma de agir. Que o Senhor mude isso em nós, Pai, para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, Senhor. Nós queremos, ó Pai, estar firmados na rocha que é Jesus. Nós queremos, Deus, nos sentir acolhidos nos Teus braços nesse dia, Senhor. Nós queremos estar firmes, ó Pai, confiando que o Senhor está no controle de tudo. Abençoa o nosso dia, Senhor. Abençoa o nosso lar, o nosso trabalho, a nossa família, o nosso casamento. Abençoa, Pai, todos os nossos afazeres nesse dia e que nós possamos render a Ti, Senhor, toda a nossa gratidão no dia de hoje. Nós Te amamos e nós Te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém.